Atrás de melhores condições de vida, de liberdade religiosa, de busca pela paz, centenas de pessoas de países que passam por algum tipo de crise têm buscado o Brasil como refúgio, mas nem sempre encontram aqui tudo da forma como esperam. As dificuldades por aqui também são grandes. Vidas marcadas por guerras civis, catástrofes climáticas, torturas, miséria e doenças. Pessoas que podem cruzar com você a qualquer momento e que sonham recomeçar na nova terra prometida, o Brasil. É unânime em quase todos os jornais do mundo o tema refugiados. Eles estão chegando aos montes nos países vizinhos e que oferecem algum tipo de ajuda. Pelo mundo já são 51 milhões de refugiados e deslocados internos. O maior número pós-Segunda Guerra Mundial, de acordo com dados da Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. Só no Brasil são 8 mil refugiados de 81 nacionalidades, sendo 25% deles mulheres, de acordo com o Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. O status de refugiado, você tem que ter alguma questão de perseguição política, religiosa, etc. por trás. Então, fundamentalmente isso. Você solicita o status de refugiado para o país quando você é perseguido e quando você não pode exercer a sua liberdade no seu país de origem. O Brasil promulgou em julho de 1997 a Lei de Refúgio, que contempla os principais instrumentos regionais e internacionais sobre o tema. Mas a partir do momento que eles têm uma documentação em ordem, eles vão ter acesso à educação, vão ter acesso à saúde, como qualquer brasileiro, né? Então, você tem um status de imigrante temporário, depois pode ter um status de imigrante permanente e aí depois talvez optar a cidadania, né? São tudo um pouco escalas nessa burocracia. É claro que os refugiados, os solicitantes de refúgio, precisam seguir e respeitar as leis. Então, qualquer tipo de crime ou qualquer tipo de irregularidade que eles cometam dentro do território nacional, eles estarão devem obediência às leis brasileiras como qualquer um de nós. Em 2014, o CONARE reconheceu solicitações de refúgio de 18 países, como Síria, Líbano, República Democrática do Congo e Mali, demonstrando sensibilidade às principais crises humanitárias da atualidade. Desde 2013, praticamente 100% das solicitações apresentadas por nacionais da Síria foram reconhecidas. Entre os refugiados reconhecidos pelo Brasil, os sírios representam o maior número, com 20% do total. Em seguida estão os refugiados da Colômbia, de Angola e da República Democrática do Congo. Outras populações relevantes são os refugiados do Líbano, Libéria, Palestina, Iraque, Bolívia, Serra Leoa e tem crescido o número de haitianos desde 2014. A gente entende que os refugiados chegam ao Brasil, está distante de alguns dos principais conflitos que existem no mundo, mas que de alguma maneira sejam atraídos por uma sensação de uma certa estabilidade, de uma certa tranquilidade em relação exatamente à distância desses conflitos e pela tradição que o país tem de receber essas pessoas. A guerra civil na Síria se transformou em uma das maiores crises humanitárias da história. O país, que nunca conheceu a democracia, está há 4 anos em guerra civil. Milhares de pessoas morreram. São mais de 4 milhões de refugiados pelo mundo, a maioria crianças. Outras tantas são recrutadas pelos grupos armados. Meu nome é Sara, tenho 25 anos, moro no Damasco, na Síria. Meu nome é Nur, eu morava na Damasco, eu tenho 23 anos. Meu nome é Talal Tinawi e a minha idade é 41, eu na Síria. Eu casado com minha esposa, nome é Ghazal Brambo, e tenho 2 filhos. No primeiro saí clandestinamente para o Líbano, que é o país perto da Síria, como o Brasil e o Uruguai, por exemplo. Fica lá, depois sai para o Egito. Você não escolhe onde você vai quando você é um refugiado. Eu era estudante da ciência política e sociologia urbana até o começo das revoluções árabes no 2011. Cheguei aqui para ficar aqui, porque
Brasil é um país onde eu posso militar, não só ficar uma refugiada. Eu estava estudando lá, faculdade de moda. E eu terminei lá e depois viajei para Líbano. Morava lá 1 ano e meio. Eu vou fazer 9 meses aqui no Brasil. E eu venho para o Brasil porque não tem outro país. Abre porta para sírios, só Brasil. Eu vim aqui 8 meses passado. Eu quero só fora na Síria, porque guerra em toda a Síria, toda a cidade na Síria. Meus filhos estudamos na escola brasileira, tudo falamos português, aprender. Eu acho agora tudo bem, mas primeiro não, muito difícil. Eu trabalho lá na Síria, eu tenho escritório, eu trabalho engenheiro. Aqui no Brasil, agora eu trabalho engenheiro na empresa. Atos, manifestos, que agora chegou a ter uma guerra civil, é uma ditadura total. Você não pode falar nada, você não pode escrever, você não pode fazer um filme, um documentário sobre a situação dos pobres no país. Você não pode falar nada que não é a linha oficial do governo. A gente lá acostumou com a guerra, não mais medo, porque é normal agora para todo mundo lá. Se eu viajar para a Síria agora, elas vão me pegar para o exército. Eu não quero. O governo ele abriu a porta para os refugiados, uma porta humanitária, mas na verdade ele está tratando como turista, né? Até os vistos, desde o começo até hoje, só turista, até hoje. O país tem que se programar para recebê-los, porque é um gasto adicional e não é um gasto pequeno não, toda a sociedade vai ter que ajudar. Tem uma parte da sociedade que não gosta justamente por causa disso. O grande número de refugiados sírios nos países próximos pode vir a causar problemas. Na Jordânia tem quase já 500.000 refugiados sírios. A Jordânia é um país tão pequeno, né, que também tem alguns problemas de ordem interna, né? Então um número tão grande de refugiados desestabiliza a ordem do país, né? O ideal seria não ter esses grandíssimos campos de refugiados num país só, né? E se ter uma divisão muito mais, uma divisão mais estável, né? Na Europa já faltam empregos para a população residente. A entrada de novos trabalhadores acirra ainda mais a disputa por novas vagas de trabalho. Isso representa mais problemas sociais, mais desigualdade de renda e mais problemas no país como um todo, inclusive aumentando os conflitos. Outro grupo de deslocados que tem chegado ao Brasil em grande escala são os haitianos. A entrada deles aqui ganhou força depois que um terremoto devastou o país caribenho em 2010, onde cerca de 300.000 pessoas morreram. Só em 2015 foi registrada a entrada de mais de 7.000 pessoas. Ônibus de dezenas de haitianos têm sido enviados para a capital paulista, direto para a igreja Nossa Senhora da Paz, onde funciona a Missão Paz, entidade ligada à Pastoral do Migrante. São pelo menos 30 novos hóspedes diários. O objetivo é um só: emprego. E ali eles recebem as primeiras orientações e ajuda para chegarem ao objetivo. Serviços na área jurídica, na área de documentação, encaminhamento para regularização de documentos, da sua própria situação como cidadão, né, nesse novo país. Temos serviços na área da saúde, na área da educação. Além disso, o projeto também faz a interação entre eles e as empresas que precisam da mão de obra. Primeiramente, os empresários recebem uma orientação sobre a cultura, o perfil deles, as diferenças, as necessidades e os direitos deles. Os imigrantes também recebem orientações de como a lei e a cultura funcionam no Brasil. Assim que sai a carteira de trabalho, eles estão aptos às entrevistas de emprego que acontecem ali mesmo.
no momento, por causa do excedente, né, de imigrantes que não podem ser acolhidos na casa, né, por falta de espaço, alguns estão ficando aqui neste espaço, aqui neste salão, enfim, numa situação de muita precariedade, né? Isto nos incomoda, isso vem nos incomodando há mais de um ano. Mas nós não percebemos, por parte do poder público, um assumir responsável para esta situação. Os haitianos que chegam são trabalhadores que costumam vir só para reorganizar sua vida, mas com o sonho de um dia trazer a família que ficou para trás. Por causa do preconceito que alguns têm enfrentado aqui no Brasil, eles passaram a se preservar e não mostrar mais seus rostos na televisão. Muitas vezes são negros e que já no Brasil negro, mesmo sendo brasileiro, sofre preconceito. Imagine então aquele que está numa condição de fragilidade, porque não é um cidadão do país, não fala o idioma, se submete a um trabalho subalterno e ainda assim sofrem preconceitos. Esse haitiano que não quer se identificar tem 30 anos e chegou no Acre no dia 13 de abril e depois em São Paulo no dia 30 de abril. Eu vim para cá atrás de melhores possibilidades, porque no meu país não temos nenhuma oportunidade. Eu sempre quis passar um tempo em um outro país para poder adquirir e ver coisas novas que o meu país não permite. Ele nos conta que seus pais acabaram morrendo no Haiti, mas que ele deixou seus irmãos e um filho lá. Sua intenção era chegar ao Brasil, se instalar e logo trazer um de seus irmãos para cá. Mas a dificuldade em conseguir um emprego tem sido maior do que ele esperava. As dificuldades aqui no Brasil são muitas, mas a pior é encontrar trabalho. Eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro para ter onde morar, para me instalar aqui no Brasil e não acho nada. Para ele, o maior problema é como o governo brasileiro tem tratado o assunto da imigração haitiana no Brasil. Eu acho muito preocupante o tempo que um haitiano leva desde que entra no Brasil para encontrar um trabalho. O governo brasileiro deveria estar mais preocupado com essa questão e, de fato, ajudar o haitiano a chegar a esse trabalho. A gente vem para cá querendo trabalhar, precisamos trabalhar e precisamos de mais apoio do governo para que isso aconteça. Pouca gente sabe disso, mas os haitianos que estão vindo para cá são bem capacitados. Todos têm já o curso técnico, são de famílias mais, digamos assim, abastadas, que têm um pouquinho mais de condições, justamente porque tem que pagar para sair de lá e para chegar até aqui, né? Quando eles chegam aqui, eles aceitam subemprego para poder começar uma vida. Mas não creia que eles continuarão assim, não. A partir do momento que eles têm uma situação mais regular, com certeza eles vão começar a crescer. A Casa do Migrante tem vaga para 110 pessoas, 85 homens e 25 mulheres. Os alojamentos são separados em 2 alas, uma feminina e outra masculina. A casa conta com uma equipe de 13 funcionários e 10 voluntários que se revezam em turnos de trabalho durante os 365 dias do ano. Embora seja o momento da imigração haitiana em massa, é possível encontrar na casa pessoas de diversas nacionalidades. A imigração e o número de refugiados tem crescido em larga escala no mundo todo. O número de refugiados tem crescido em todo o mundo por 2 razões básicas. A primeira, o aumento de conflitos, principalmente conflitos internos que têm ocorrido em vários países do mundo, sobretudo no continente africano. E o segundo, a crise econômica mundial. E como o mundo está cada vez mais globalizado, principalmente nos aspectos econômicos, essa globalização facilitou o processo de migração de grupos de um lugar para o outro, principalmente das regiões mais pobres em direção às regiões mais ricas, na busca de melhora nas condições de vida. Esse rapaz, que também prefere não se identificar, veio do Togo, um dos países do continente africano. E ele nos conta como veio parar aqui no Brasil. Eu vim para o Brasil porque estavam ocorrendo algumas disputas familiares no Togo e eu me senti ameaçado. Lá eu era comerciante. Vendia calças, blusas, diversos tipos de roupas. Eu fazia comércio com a China. Um dia um amigo meu, que já estava aqui no Brasil, me disse que aqui era um lugar bom. Daí eu decidi vir para cá para recomeçar a minha vida. Ele, que chegou aqui há 2 meses, nos conta que a primeira meta no Brasil é encontrar um emprego. Assim que ele estiver estabilizado, ele pretende voltar a trabalhar na área comercial aqui no Brasil. Eu não tenho filhos e também não quero trazer minha família para cá. Eu quero voltar para o Togo um dia, para continuar minhas atividades comerciais lá. Eu estou de fato analisando as condições aqui no Brasil, porque mesmo se eu encontrar um emprego, vai ser difícil economizar e ter capital para começar os meus trabalhos. O Brasil é um país muito, muito caro.
Quando eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que fazer as contas. A comida também é muito cara. Eu percebi que as condições aqui não estão melhores que no meu país. Por isso ainda estou fazendo os cálculos e economizando para decidir o que vou fazer. Se vou voltar ou se vou ficar. Para quem pensa que é fácil entrar e ficar no Brasil de forma legal, se enganou. Além da dificuldade de se encontrar um emprego para se manter aqui, há outros diversos problemas que essas pessoas enfrentam. Olha, eu acho que primeiro tem uma dificuldade burocrática, porque você tem que lidar, na verdade, com documentação do seu país e aqui, né? Então, é questão de dois países em burocracia que às vezes colisionam um pouco, né? Então, é um processo que pode demorar 1, 2 anos, né? Não é para nada uma coisa fácil. Essas dificuldades fazem com que muitos que entram no Brasil fiquem de forma ilegal. Pessoas ilegais e pessoas legais que estão em condições de trabalho ilegal. São duas coisas diferentes, né? Não tem direito à saúde, não tem direito a ter uma conta do banco, uma situação extremamente precária, né? Os países também têm o direito de negar refúgio aos solicitantes. E isso pode acontecer por algumas razões. Pode ser porque o solicitante do refúgio não tem talvez toda a documentação que é solicitada, né? O país também é assim, você tem cotas, na verdade, para aceitar, você não pode aceitar todo mundo que pede asilo político, né? Então você normalmente tem uma certa hierarquia, né? Nós vamos aceitar dessa vez sírios, porque é uma crise humanitária maior. Vamos aceitar haitianos, etc. Né? De repente vem alguém pedindo refúgio e é do Afeganistão, não entra tanto nos parâmetros. Esse controle do número de entrada de refugiados nos países é necessário, já que a entrada em grande escala pode trazer problemas aos países receptores. É um problema, mas é uma questão humanitária, né? Você, obrigatoriamente, alguns países já têm tratados onde eles aceitam os refugiados e dão guarida para eles. Aí o refugiado tem uma nova oportunidade de trabalho, porque não vai ser mais perseguido nem nada, né? No caso, o Brasil recebe muita gente refugiada. Mudanças culturais também estão associadas ao número de imigrantes, refugiados ou não, nos países. O Brasil é um grande exemplo da diversidade cultural. Há uma mudança na linguagem, há uma mudança na cultura alimentar, há uma mudança no próprio comportamento. Então, hoje, por exemplo, uma cidade como São Paulo é uma cidade multicultural. Nós temos aqui italianos, espanhóis, nós temos orientais, nós temos agora uma presença de haitianos. Então, sem dúvida nenhuma que muda, e a cultura de uma sociedade também é influenciada por isso. E essas pessoas tinham que ser recebidas, muito bem recebidas, que ela pode ajudar no desenvolvimento do país. Então, achar que receber refugiado, imigrante, é uma coisa ruim, depende muito do ponto de vista. Depende de como você vai utilizar isso. Você pode utilizar essa mão de obra para melhorar, sim. Não é achar que vai tomar o lugar de alguém. Ninguém toma lugar de alguém, principalmente num país continental como o Brasil. Tem oportunidade para todo mundo. O que você não vê é um brasileiro disposto, até com uma carreira mais desenvolvida, a trabalhar no Nordeste, no Norte do país. A gente tem que achar oportunidades em outros locais, não só no Sul e no Sudeste, né? Hoje, o único pedido deles é oportunidade. Eles querem uma chance de recomeçar sem a dor da perda em guerras sangrentas, sem ver seus filhos morrerem de fome, sem ter sua casa destruída por catástrofes climáticas e sem se esconder por ter uma religião diferente. Quer dizer, são pessoas que, como todos, né, têm sonhos, têm expectativas, né, positivas, né? Então, eu acho que um grande serviço que a sociedade pode fazer, as várias instituições, é de fomentar este sentido de acolhida para superar toda forma de xenofobia, toda forma de preconceitos, né? Porque estes são cidadãos como todos nós.